Boa tarde. A fim de cumprirmos com o disposto do parágrafo 1º do artigo 262 e seguintes do Regimento Interno, vamos dar início aos trabalhos da segunda audiência pública para discutir o projeto de lei número 286/2014, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca do orçamento que estima a receita e fixa despesas para o exercício de 2015. Convido aqui a secretária da Fazenda, a senhora Silvana Francinetti, para fazer as explanações sobre o projeto da LOA aos senhores vereadores presentes e os demais presentes. Secretária, a palavra é da senhora. Boa tarde a todos. Nós estamos novamente aqui para fazer a exposição do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2015. Como já disse ali o doutor, a LOA estima as receitas e fixa as despesas do governo para o próximo ano. E se houver necessidade de aumento dessas despesas, o Executivo tem que submeter ao Legislativo um projeto de lei alterando esses valores. Ali é um funil onde a gente fez uma brincadeira. Então, assim, a boca maior ali é tudo que a gente gostaria que pudesse ser contemplado nesse projeto, Então, tudo que a gente quer. E quando a gente começa a ver o que a gente vai arrecadar, a gente tem que fazer escolhas, Então, nem tudo que a gente quer a gente pode colocar. Então, em cima seria o que queremos, e quando chega embaixo ali, bem apertadinho, é o que podemos, tá? A estimativa de receita para os próximos 3 anos, a do exercício de 2014 ficou em 186 milhões, 2015 a gente está projetando 209 milhões, 2016 222 e 2017 235. A receita é o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro, incorporado ao patrimônio, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos. Ali vem uma distribuição dos 209 milhões, como que a gente pretende arrecadar. Em receitas tributárias, 49 milhões. Em receitas de contribuições, 6 milhões e meio. Em receitas patrimoniais, 4 milhões e 700. Receitas de serviços, 21 mil. Transferências correntes, 127 milhões. Outras receitas correntes, 14 milhões. Receitas de capital, 6 milhões e 800. Receitas correntes intra-orçamentárias, 15 milhões. Deduções da receita corrente, 15 milhões. E um total de 209.873, 118,33. A despesa é a aplicação dos recursos para custear os serviços ou para investir no próprio desenvolvimento econômico da cidade ou do município. Ali tem um quadrinho com as despesas distribuídas por órgão. Então, prefeitura, desses 209 milhões, a gente está fixando ali 178 milhões. A Câmara, 8 milhões e 300. E a administração indireta, 23 milhões, que é o IPREMA. Uma distribuição das despesas por funções de governo. Legislativa, 8 milhões e 300. Essencial à Justiça, 1 milhão 265. Administração, 25 milhões. Segurança Pública, 773 mil. Assistência Social, 5 milhões e 300. Previdência Social, 14 milhões. Saúde, 45 milhões. Trabalho, 377 mil. Educação, 59 milhões. Cultura, 2 milhões e 400. Urbanismo, 24 milhões. Habitação, 48 mil. Saneamento, 10 mil. Gestão Ambiental, 1 milhão 359. Comércio e Serviços, 232 mil. Desporto e Lazer, 1 milhão 337. Encargos sociais, encargos especiais, na verdade, 10 milhões 145. Reserva de contingência, 9 milhões e 900.
Fechando ali os 209. Distribuição das despesas por secretarias. Gabinete do Prefeito, 1.165.000. Secretaria Municipal de Governo, 6.487.000. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 16.900.000. Secretaria Municipal da Fazenda, 4.600.000. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 63 milhões. Secretaria Municipal de Saúde, 45 milhões. Secretaria Municipal de Assistência Social, 5 milhões. Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Habitação, 22 milhões. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 1.400.000. Encargos gerais do município, 10.900.000. Câmara Municipal, 8.300.000. Instituto de Previdência, 23 milhões. Despesas por categorias econômicas. Ali a gente tem um quadro consolidado, ou seja, todos os entes, todos os órgãos juntos, Câmara, Executivo e Instituto de Previdência. Com pessoal e encargos, desses 209 milhões, está se reservando ali 96 milhões. Juros e encargos da dívida, 1.300.000. Outras despesas correntes, 86 milhões. Investimentos, 13 milhões. Inversões financeiras, 65.000. Aquisição de imóveis, desapropriações. Amortização e refinanciamento de dívida, 2.200.000. Reserva de contingência, 9.900.000. Transferências financeiras, 455.000. Essas transferências financeiras são aquelas que tanto a Prefeitura quanto a Câmara fazem ao IPREMA, para custear as aposentadorias que foram antes da criação do Instituto. Ali, despesa por categorias econômicas somente da Prefeitura. Pessoal e encargos, 76 milhões. Juros e encargos da dívida, 1.300.000. Outras despesas correntes, 84 milhões. Investimentos, 12.600.000. Inversões financeiras, 65. Amortização e refinanciamento da dívida, 2.200.000. Reserva de contingência, 800.000. E transferências financeiras, 190.000. Ali só a Câmara. Pessoal e encargos, 6.600.000. Juros e encargos de dívida não tem. Outras despesas correntes, 1.197.000. Investimentos, 238.000. E transferências financeiras, 265.000. IPREMA. Pessoal e encargos, 13 milhões. Outras despesas correntes, 715.000. Investimentos, 120.000. E reserva de contingência, 9.113.000. Agora, as despesas por categorias econômicas, por unidade executora. Gabinete do Prefeito. Ali tem o quadrinho, então, do que vai ser gasto com pessoal, outras despesas correntes, investimentos e etc. Totaliza ali 1.063.000. Fundo Social de Solidariedade, outras despesas correntes, 21.000, investimentos, 1.000, totaliza 22.000. Junta de Serviços Militar, pessoal e encargo, 65.000, outras despesas correntes, 13.000, investimentos, R$1.000, totaliza 79.800. Coordenadoria de Comunicação, pessoal e encargos, 402.000, outras despesas correntes, 70.000, investimentos, R$1.000 e totaliza 473.200. Coordenadoria de Planejamento e Estratégias Governamentais. Pessoal e encargos, 499.000, outras despesas correntes, 205.000, investimentos, 10.000, totalizando 714.000. Secretaria Adjunta de Relações Institucionais. Pessoal e encargos, 515.000, outras despesas correntes, 3.000, investimentos, 1.000, totalizando 519.000. Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana. Pessoal e encargos, 782.000,
outras despesas correntes 195 mil, investimentos 2 mil, totalizando 979 mil. Divisão de trânsito, pessoal e encargos 443 mil, outras despesas correntes 1.819.000, investimentos 42 mil, totalizando 2.304.000. Subprefeitura de Terra Preta, pessoal e encargos 1.113.000, outras despesas correntes 383 mil, investimentos 2 mil, totalizando 1.498.000. Secretaria Adjunta de Gestão Pública, outras despesas correntes 170 mil, investimentos 20 mil, totalizando 190 mil reais. Departamento de Recursos Humanos, pessoal e encargos 525 mil, outras despesas correntes 1.147.000, investimentos R$1.000, totalizando 1.673.000. Departamento de Administração, pessoal e encargos 3.808.000, outras despesas correntes 8.172.000, investimentos 23 mil, transferências financeiras 190 mil, totalizando 12.193.500. Procuradoria da Dívida Ativa, pessoal e encargos 491 mil, outras despesas correntes 56 mil, investimentos 10 mil, totalizando 557 mil. Procuradoria da Execução Fiscal, pessoal e encargos 853 mil, outras despesas 168 mil, investimentos R$1.000, totalizando 1.022.000. Procuradoria do Contencioso Geral e Administrativo, pessoal e encargos 1.215.000, outras despesas 49 mil, investimentos R$1.500, totalizando 1.265.500. Departamento de Receitas e Cadastros Imobiliários, pessoal e encargos 502 mil, outras despesas correntes 250 mil, investimentos 3 mil, totalizando 755 mil. Departamento de Receitas e Cadastros Mobiliários, pessoal e encargos 485 mil, outras despesas correntes 39, investimentos 2, totaliza 526.100. Departamento de Controle e Arrecadação, pessoal e encargos 583, outras despesas 1.417.000, investimentos 50, totaliza 204. Departamento Contábil, pessoal e encargos 253 mil, outras despesas 26 mil, investimentos 10 mil, totaliza 289 mil. Departamento de Compras e Licitações, pessoal e encargos 634 mil, outras despesas correntes 330 mil, investimentos 3 mil, totalizando 967 mil. Secretaria Adjunta de Assuntos Culturais, pessoal e encargos 1.187.000, outras despesas 1.171.000, investimentos 53, totalizando 2.411.000. Secretaria Adjunta de Assuntos Desportivos, pessoal e encargos 957, outras despesas correntes 284, investimentos 96, totalizando 1.337.000. Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação. Pessoal, esse departamento é da Educação. Pessoal e encargos sociais 10.101.287.72. Outras despesas 12.859.000, investimentos 380, inversões financeiras 10, totaliza 23.350.287.72. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é o Fundeb, pessoal e encargos 23.137.000, outras despesas correntes 5.540.000, investimentos 503, inversões financeiras 20, totaliza 29.200.000. Fundo Municipal de Cultura, outras despesas correntes R$2.000. Departamento de Administração, é da Educação esse departamento. Pessoal e encargos sociais 489.000, outras despesas 6.411.000, investimentos 90.000, totaliza 6.990.000.
Departamento Técnico de Ações em Saúde. Pessoal e encargos 11.520.000. Outras despesas 18.243.000. Investimentos 5.890.000, totalizando 35.653.957,35. Departamento de Apoio Técnico e Administrativo ainda da Saúde. Pessoal e encargos sociais 4.590.000. Outras despesas 4.154.000, investimentos 28.000, inversões financeiras 10, totaliza 8.782. Departamento de Vigilância em Saúde. Pessoal e encargos 466.000, outras despesas 323.000, investimentos de 21, totaliza 810.430. Fundo Municipal de Assistência Social. Pessoal e encargos 2.603.000, outras despesas 2.519.000, investimentos 259.000, totaliza 5.381.386,60. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pessoal e encargos 150.000, outras despesas 192.000, investimentos 2.000, totalizando 344.000. Departamento de Urbanismo e Planejamento Estratégico. Outras despesas 20.000, investimentos 2.000, totaliza R$22.000. Departamento de Obras Públicas. Outras despesas correntes 1.510.000, investimentos de 2.990.000, totalizando 4,5 milhões. Departamento de Habitação. Outras despesas correntes 35.000, investimentos 13.000, totaliza R$48.000. Departamento de Serviços Públicos, pessoal e encargos 4.093.000, outras despesas 11.417.000, investimentos de 168.000, totalizando 15.678.000. Coordenadoria de Defesa Civil, outras despesas 13.000, investimentos de 2.000, totaliza R$15.000. Gabinete da Secretaria de Obras, pessoal e encargos sociais 1.875.000, outras despesas 181.000, investimentos de 35.000, inversões financeiras de 25.000, totalizando 2.116.000. Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente. Pessoal e encargos 1.161.000, outras despesas correntes 132.000, investimentos R$1.000, totaliza 1.294.000. Departamento de Turismo e Eventos. Outras despesas correntes 88.000, investimentos 4.000, totalizando R$92.000. Departamento de Projetos e Fiscalização Ambiental. Outras despesas R$57.000. Departamento de Agricultura e Abastecimento. Outras despesas R$8.000. Recursos sob supervisão da Secretaria da Fazenda. Pessoal e encargos sociais 11.000, juros e encargos da dívida 1.347.000, outras despesas correntes 4.605.000, investimentos 1.920.000, amortização e refinanciamento da dívida 2.262.000, reserva de contingência 800.000, totalizando R$10.495.000. Corpo Legislativo e Secretaria. Pessoal e encargos 6.666.000, outras despesas correntes 1.197.000, investimentos de 238.000, transferências financeiras de 265.000, totalizando 8.366.000. Administração e Prema. Pessoal e encargos 365, outras despesas 610, investimentos 120, reserva de contingência 9.113.000, totalizando 10.208.118,33. Pagamento de benefícios e Prema ainda, pessoal e encargos 12.961, outras despesas 105.000, totalizando 13.066. Então, assim, está distribuída a despesa entre as unidades executoras, né, do orçamento.
Aí a gente finaliza aqui a exposição e fico à disposição. Secretária Silvana, obrigado pela explanação. Continuando a audiência, eu queria aqui perguntar aos vereadores que pertencem a esta comissão se desejam fazer algumas perguntas para a secretária da Fazenda. O vereador Marcinho da Serra, né, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, secretárias, senhores vereadores. Eu tenho algumas questões. Gostaria que fosse só para tirar dúvida mesmo. Eu vi na apresentação que temos do orçamento total 96,5 milhões com pessoal. Esse é o total de gasto total com todo o nosso funcionário, folha de pagamento. Esse é o total geral, que vai chegar no torno de 46%, 47%. 48%, tá. Então, essa era uma dúvida, saber se... Eu vi também, numa determinada parte ali, reserva de contingentes 9 milhões e 900. O que significa exatamente isso? Pra gente... Secretária, eu queria que eu passasse, né, no slide para ficar mais embasado para o vereador. Tá. A reserva de contingência ali, 9 milhões e 113, desses 9.800, 913 é do Instituto de Previdência. Por que, né, essa reserva tão alta? Porque, na verdade, o Instituto ele tem pouca despesa. Então, a receita dele é muito maior do que a despesa dele mesmo, porque esse é o objetivo mesmo, para ele ter dinheiro, né, para quando as pessoas começarem a se aposentar e ele conseguir bancar isso. Para equilibrar o orçamento dele, receita e despesa, a diferença ele tem que jogar como reserva de contingência, tá? Porque senão não fecha a conta. Por isso tão alto. E os outros 800 mil é reserva de contingência da prefeitura, tá? Mas a maior parte é do Instituto. Tá. Bom, a outra pergunta aí é como está apresentado em tópicos, dentro do corpo a gente sabe que está mais detalhado. Aí gostaria de fazer essa pergunta para que pudesse esclarecer para todos que estão aqui poder saber. Qual é a pergunta? Dentro desse plano total do ano que vem, se a Secretaria acredito que Administração e Jurídico, doutora, se puder depois, se tem algum plano para fazer uma melhor arrecadação, né, para os próximos anos, dentro da nossa dívida ativa. Nós sabemos que a nossa dívida ativa é extremamente alta, né? Estamos quase 60 milhões de dívida ativa. Lógico, boa parte disso sabemos também que é dívida podre, mas dentro desses 60 milhões, se tem algum plano para o próximo ano, para tentar arrecadar mais e, de repente, pararmos de ficar fazendo esse trabalho que nós fazemos hoje de refis, né, para poder ajudar, mas que possamos arrecadar esse dinheiro que está parado lá, no caso, da dívida ativa. Então, eu gostaria de saber qual é o plano, se tem, qual é o plano, e para a gente entender melhor se de repente a melhor opção é vender essa dívida, não sei, só uma ideia. Gostaria que fosse explicado isso para a gente. Posso falar? Quer falar? Na verdade, assim, existem algumas tratativas, algumas ideias, né? Nada ainda de concreto, tá? A ideia é tentar, de alguma forma, melhorar a arrecadação do IPTU, né? Então, diminuir a inadimplência de IPTU, que isso gira em torno de 30% a 40% no ano de IPTU que as pessoas não pagam. E isso gera uma dívida ativa no exercício seguinte. Então, assim, a gente tem algumas coisas que estamos estudando para melhorar a arrecadação e diminuir a inadimplência, né? Com isso, a gente consegue dar uma estagnada nessa dívida que só vai crescendo. Isso é uma coisa. A outra coisa hoje já tem alguns bancos, né, comerciais que estão oferecendo essa coisa de comprar a dívida ativa. Você pode criar um fundo, né? Cria-se um fundo, você transforma em títulos e aí acaba.
Para isso acontecer, a gente precisa ter um levantamento de toda essa dívida, o que é dívida que realmente você vai conseguir receber e o que é dívida que realmente você sabe que você não vai conseguir receber. Então, primeiro a gente precisa fazer esse levantamento, para depois tentar uma negociação nesse sentido. Então, assim, é uma ideia, existe já algumas pessoas, alguns bancos fazendo, ainda a gente não tem conhecimento de nenhuma prefeitura que tenha feito, né? Como que o tribunal olharia isso. Então, assim, ainda estamos conversando, não tem nada certo, nada definido, é só uma ideia, tá? Tem uma outra ação que a Regina está lembrando aqui, que a gente também já até passou, mandou um projeto de lei para a Câmara, foi aprovado, que seria a questão do protesto, né? Você tentar encurtar essa cobrança. Hoje, quando ela vai para o judiciário, o tempo que demanda até a pessoa ser notificada, citada, é muito grande. Então, a gente também tem a ideia de começar a protestar, né? Então, você manda para cartório, em 5 dias você já tem o resultado, né? Mas, para isso, também a gente precisa de algumas alterações de sistema, né? Algumas adaptações internas. A gente ainda não conseguiu começar, mas a ideia também é começar a fazer isso. O Estado tem feito, né? E aí a gente tem a experiência de outros lugares, o Estado tem feito com o IPVA e, segundo, né, algumas informações, tem dado muito resultado. Tá, obrigado por ter respondido, porque justamente a nossa pergunta é baseada nisso mesmo. Nós sabemos que tem essa alternativa, né, da venda da dívida para poder a prefeitura até arrecadar esse valor, que a gente sabe que tem muita parte que é dívida podre, não vai receber nunca. Então, se tivesse algum trabalho nesse sentido, para que nós possamos melhorar a nossa arrecadação. Obrigado, secretário. Mais algum vereador que pertence à comissão deseja fazer pergunta para a secretária? Marcos, Márcio. Secretária, são 2 pontos que eu queria só aqui deixar que a senhora pudesse, não sei se pode me responder. Em relação ao orçamento, que é a LOA, que é relacionado com a lei do orçamento anual, a gente tem assim uma previsão de existir o que é que a gente gasta, né? E o que é que nós arrecadamos, ou seja, o que é recolhido, né, na forma de tributos, que são os impostos, que são as taxas, que são as contribuições, e como que a gente gasta relacionado, né, com a condição arrecadada. E, além disso, existem os recursos que são os recursos externos, que são os recursos que vêm pelo Fundeb, que vêm recursos do governo estadual, federal, incentivos, programas. Em relação ao orçamento, né, foi colocado dentro, né, dos slides, né, o que é que nós tínhamos como sonho, né, ou seja, qual é a quantidade, né, qual é o orçamento sonhado e qual é o orçamento existente, né? Existe uma discrepância muito grande pelo gráfico, né? Ou seja, o que nós queríamos, né, está lá em cima e o que nós temos está aqui embaixo. Esse relacionamento foi aqui discutido, né, por exemplo, do Marcinho, relacionado com melhorar o orçamento. É mais ou menos isso que eu queria, né, chegar. Diante dessa discrepância, qual seria, né, dentro de uma LOA, né, relacionada para 2015, vamos dizer que se fosse para 2016, porque aqui a gente não pode fugir do assunto, né, qual seria a diferença percentual entre essa diferença do que a gente precisa e do que a gente tem? Em termos de porcentagem, né, é muito grande. Eu não sei se a senhora, né, pode ter uma noção, né, de pelo menos referir esse espaço. Essa é uma pergunta. Segundo, né, a gente tem, né, algumas posições legais relacionadas com a lei da responsabilidade fiscal.
E uma delas, ela refere com o gasto do pessoal, né? Gastos com o que a gente paga diante da prefeitura, não serviços públicos, né? Mas com o pessoal. Qual que é a porcentagem que está, né, inserida no orçamento de 2015, né, esse gasto com o pessoal, em porcentagens? Porque acho que até 51%, 40%. Então, essa daí é a segunda pergunta. A terceira pergunta, eu vou colocando ela em ordem, seria, do ano de 2015, né, diante dos investimentos que vão ser feitos, qual é a quantidade de recursos e investimentos dentro do orçamento, não o orçamento externo, que a prefeitura tem para se investir? O valor, né? Esse é a terceira. Nós falamos sobre dívida ativa. Aqui até o Marcinho... acho que... Eu vou explicar, porque eu tenho mais 4 perguntas. Então vamos responder. Posso ir respondendo? Senão eu vou me perder aqui. Então, a primeira questão que você colocou, relacionada à receita e despesa... Para gente ter uma ideia, porque eu queria deixar colocado pelo público o que é que nós precisaríamos para ter uma sociedade onde tivesse tudo normal e o que é que nós temos. Isso é importante para ver que eu queria colocar que nós somos uma cidade que tem um orçamento de cidade pobre em relação à quantidade da população, o pessoal que seria per capita. Então, assim, se a gente pudesse, né, contemplar todas as ações, tudo aquilo que cada secretário solicitou, colocando os valores, sem muitas evoluções, mas conseguindo manter o dia a dia de cada secretaria, atender os contribuintes, né, com medicamento, merenda, o básico, a gente precisaria de pelo menos 250 milhões de orçamento. Não é ainda com muitas possibilidades de melhoria e nada disso. Para manter com tudo o que cada um gostaria de fazer, realizar e tal. Cada secretaria precisaria de mais ou menos 250 milhões. Tá? Se fosse para a gente ter uma cidade com capacidade para investir, de melhorar, de crescer, a gente precisaria de uns 300 milhões. Essa minha pergunta ela é justamente porque se nós... colocássemos, vereadores, a condição do orçamento da LOA, que aqui está se discutindo, pela população que nós temos, que é quase 90 mil habitantes, 80 e pouco, 90 mil habitantes, a gente poderia ver que essa discrepância ela é muito grande se nós compararmos com outras cidades. Se vocês verem a cidade de Extrema, ela tem 30 mil habitantes. O orçamento é de quase 400 milhões. Se você vê Valinhos, é uma cidade de 90 mil habitantes. O orçamento é de 450 milhões. Jaguariúna é 60 mil habitantes. O orçamento é de quase 350 milhões. Paulínia, que a gente aqui não discute, são 200 mil habitantes. O orçamento é de 1 bilhão de reais. Então, essa é importante porque quando nós falamos em orçamento, secretária, muitas pessoas que nos assistem acham o seguinte, é muito dinheiro. O que é que estão fazendo com tanto dinheiro? Onde que eles colocam tanto dinheiro? E aí começa aquelas conversas de que existe desvio daqui, desvio... Então é bom nós termos uma noção primeiro do que é que nós precisássemos, né, como ideal e o que nós temos. Para a gente ver que a gente tenta apertar o máximo possível e sempre... vai faltar alguma coisa. E o que tem que dar é prioridade. Em relação à segunda pergunta qual a porcentagem do orçamento que está destinado à folha de pagamento, ao pessoal, para não chegar na condição de infringir a lei da responsabilidade fiscal, que atrapalha não só o governo, mas também o processo de investimento. E a outra, pegando a carona, seria quanto que tem de dinheiro que está sendo investido. Ou seja, qual que é a quantidade, o conceito de orçamento que está sendo investido.
Essa é as duas. Da terceira. Tá. Então, ali a gente tem um valor de 96 milhões de despesa com pessoal e encargos. Então, para você fazer uma relação ali entre o orçamento, que é 209, isso estaria dando em torno de 46, 47% de percentual de folha, tá? De investimento, ali a gente tem 13 milhões. Desses 13 milhões, em torno de 6 milhões e 800 são recursos externos, tá? Então, ali, com recursos próprios, a gente pode dizer aí que está uns 6 milhões de reais, tá? Com recursos próprios. Aí eu acho que essa outra pergunta ela vai fugir um pouquinho. Bom, eu queria passar agora a... Obrigado, secretário. Né? Pelo menos a comissão já foi passada. Agora, passar a palavra para algum vereador, né, que não esteja na comissão, mas os vereadores presentes. Fique à vontade. É com a palavra o vereador e presidente desta casa, Écio Minozzi Júnior, como o Vi está te falando aqui. Boa tarde a todos, comissão, secretárias, população, presentes, poucos. Dentro dessa ótica de que o orçamento ele é cobertor curto, etc., é a nossa história, nós temos já uma experiência. Essa administração, no ano passado, herdou um orçamento elaborado pela administração anterior, vivenciou esse momento e fez um orçamento para 2014 que se efetivou, está se concluindo, falta um mês. Dentro dessa ótica do que temos e o que queremos, nós conseguimos realizar o orçamento que foi planejado em 2014, estamos próximo disso, eram 180 e poucos milhões, nós conseguimos cumprir ou não? Porque a partir desta sua resposta, eu quero encaminhar uma questão que eu acho que é fundamental. Nós estamos conseguindo cumprir, tá? A previsão era de 186 milhões, eu acredito que a gente deva chegar a 190 milhões de arrecadação. Tá? Então, significa que essa gestão, ela, com o olhar da experiência de 2013, conseguiu elaborar um planejamento orçamentário que se cumpriu. Então, ela está fazendo um orçamento do tamanho do cobertor que ela está querendo, certo? Estima-se que esse orçamento está sendo proposto também da mesma forma. Conseguiremos chegar, salvo qualquer turbulência econômica, aos 209 milhões no ano de 2015. Né? Aí vem uma questão. São várias, mas essa questão eu acho que é fundamental. Nós vamos por partes para chegar no final e juntar tudo. Para a questão fundamental que eu quero perguntar. O ano passado, esse ano aqui está se efetivando, pelo menos está orçado, exatamente 59 milhões 600 mil 967,78 centavos para a educação, num orçamento que está se realizando com 186 milhões. Sim? Esse número eu tiro dos balancetes e do como o orçamento ficou para a educação. Nós estamos apresentando um orçamento que cresce quanto? 10%? 11%. 11%. Mas só um detalhe, tá? Desses 11%, você tem que considerar que a gente tem ali a receita do hospital, tá? Da construção do hospital, que é externa, tá bom? Tá, 8 milhões, que é o que foi transferido. Bom, tudo bem, mesmo que não seja... Então, vamos tirar. Tira aí. Nós crescemos alguma coisa. Aí eu vejo surpreso aqui que a educação está com 57 milhões, ou um pouco menos do que o ano passado. Aliás, eu te dou um número exato porque eu estou na página. 59 milhões, exatamente. O ano passado foi 600 mil e agora é 59.541. Diminuiu quase nada, mas de um orçamento que cresceu. Como é que a gente explica isso? O
Os 59 milhões você pegou pelo balancete que foi executado até então. O balancete que está orçado até então. Orçado ou executado? É orçado. Então, Écio... Como está aqui orçado? Certo. Assim, a gente tem algumas ações e a nossa expectativa, né, é que o recurso da educação ele seja melhor aplicado, mais racionalmente aplicado. Hoje, a gente praticamente a gente paga transporte escolar, merenda escolar e professor. Né? Então, existem algumas ações para que isso mude, para que esse quadro mude, que a gente tenha outros tipos de investimentos, certo? Então, assim, hoje, se você pegar o percentual de aplicação na educação, está em quanto? Ele está em quanto? Está em 30%, em torno dele. Em torno de 30%. De valores empenhados é até um pouco maior. Né? Então, assim, a ideia é a gente reduzir, sim, um pouco isso, usando mais racionalmente o recurso, porque 30% do nosso orçamento destinado à educação, e hoje a gente gasta quase 30% também em saúde, acaba que não dá para fazer mais nada. Né? Então, a ideia é racionalizar o gasto, melhorar o gasto para você poder fazer outras coisas com o mesmo recurso. Tá espelhado nesse orçamento essa lógica de nós temos que otimizar os gastos, fugir de transporte, fugir de alimentação. Não é fugir, não, né? Assim, você disse que só investe, o número é esse, 93% do orçamento da educação neste ano está sendo consumido com folha de pagamento, com transporte escolar e merenda escolar. 93% eu estou arredondando. E eu estou vendo nesse orçamento o mesmo caminho. Os valores estão em folha de pagamento, transporte escolar e alimentação. Então, exatamente. Eu não fiz a conta aqui, né? Mas eu estou vendo que os números são muito semelhantes. Os números são realmente muito semelhantes. A ideia não é a gente aumentar esse percentual, é isso que eu estou dizendo. Esse percentual de gasto, ele tem que continuar dentro desses 30%, 29%. Ele não pode ser maior que isso, porque a prefeitura não consegue. Se ela fizer isso, ela deixa de atender outras áreas, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Tá indo o restante desses, de 186 eram 59, continuam 59 e agora é 209. Você está dizendo que 8 milhões estão lá, então são 200 milhões. Tem 14 milhões que não está indo nada para a educação. E a educação está comprometendo com folha, com transporte e com alimentação, que é importantíssimo gastar com isso. Mas isso daí sobra uma margem para custeio, que dá 7%, custeio, que é material de consumo, etc., e aí não dá nada, que é o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo que não há nenhum tipo, está muito baixo, R$100 mil para reforma. Quando a gente faz isso no orçamento, a gente não tem nenhum plano de reforma. Para a educação infantil, 100 mil, para a educação fundamental, 100 mil. Né? Então, é quase nada, só para fazer parte do orçamento e depois, se tiver, a gente tenta resolver. Ou seja, nós estamos com um desenho igual o que nós estamos assistindo esse ano. Então, e é isso que eu estou falando para você. Não tem como ser maior que isso. Mas se nós crescemos 14 milhões no orçamento, não vai ter um percentualzinho para a educação? Ela vai continuar com a ineficiência de resultado, que é isso que importa. Mas a ineficiência de resultado não tem a ver com o orçamento. Não é do orçamento, é a qualidade da gestão. Não tem a ver com o orçamento. Eu penso, né? Mas investir em transporte, investir em alimentação, muda o quê? Além de atender as pessoas, muda o quê? Na qualidade do ensino, além de levar as pessoas para a escola, além das pessoas saírem alimentadas. Na qualidade do ensino, quanto que se investiu e está se propondo investir em capacitação de pessoas? R$30 mil. Quanto que está se propondo investir em qualificação do pessoal? Isso é importante para mudar a qualidade. Eu concordo plenamente com você, Écio. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte: os valores eles estão aí estimados de acordo com o que foi executado esse ano. Tudo bem? Entendi. Tá? Então, assim, a ideia é que isso seja muito melhor gasto gerenciado para o exercício seguinte. E aí você vai ter sobras em alguma dessas áreas. E essas sobras é que você vai usar para outras coisas, tá? Então, assim,
Como ficou definido isso, foi com a colaboração do secretário da Educação. Tá? Então, eu não posso te dar maiores informações de capacitação disso, porque daí eu já não sou conhecedora da área. Tá? Mas a ideia não é realmente colocar mais que 30% do nosso orçamento na educação. Entendi. Tudo bem? Tá bom. A pergunta fundamental, então, para eu não monopolizar como está parecendo que eu estou fazendo. A pergunta fundamental é, nós estamos com um orçamento dizendo que gasta 96 milhões com folha, estou arredondando números. O IPREMA consome 10, então são 106 milhões. A questão de pagamento dos custos da folha está embutida nos 96 milhões, não? De encargos? Está. Tá. E a gente foi colocado que tem 6 milhões para investimento. 6 milhões. Tá. Sobrou, então, em torno de 80 milhões para o resto. Para o resto. Está aqui, ó. Tá. Que, num orçamento enxuto, com a experiência que nós temos, está exatamente aquilo que precisa ser feito. 86 milhões. É o que exatamente que os secretários e que o governo está decidindo gastar no orçamento. Já está definido. É isso daí porque, historicamente, ou pelo menos nesses 2, 3 anos, é isso que gasta, é isso que nós pretendemos gastar, como está sendo feito com a educação. É isso? Não é isso que a gente pretende gastar. A gente gostaria de gastar mais. Eu Dentro entendi. daquilo que é possível, é o que a gente pretende gastar. Vocês têm certeza que esse daí é o valor que tem que ser, não é? Porque vocês estão com... Está curto, a gente só vai comprar arroz e feijão porque não dá para comprar a mistura. Exato. Então, a gente sabe que a gente vai comprar arroz e feijão. A pergunta que vem, desses 80 milhões que sobram, por que nós precisamos de autorização legislativa, nesse momento, de 20%, que dá 16 milhões de remanejamento, já que está tudo direitinho? Para que a gente dá autorização legislativa para que esse orçamento que nós estamos debatendo, ou deveríamos estar debatendo com a população e com os vereadores, que já está todinho azeitado, porque nós temos um histórico que é assim que se gasta, nós precisamos de 20%. São 16 milhões que nós precisamos para durante o ano. Você acha, como técnica em finanças, que esses 20% são necessários? Geralmente a gente não gasta os 20%. Quanto que você acha que é necessário? Esse ano passado eu acho que foi em torno de 8%. Então, a gente acaba não gastando. É uma margem de segurança essa, porque a gente pode ter algum problema no meio do caminho, você pode ter alguma coisa que você precisa fazer, um desmoronamento de terra que você precisa. Então, assim, é uma segurança de 20%. 20% é o percentual que o tribunal aceita, Sim. certo? E por isso a gente pede na lua. Até diminuímos, que estava 30% e a gente diminuiu para 20%. Então, nós precisamos de 8%. Vamos arredondar para 10%. E aí a gente vê, se chover muito e tiver desbarranco, ou tiver algum problema, ou tiver alguma coisa, a autorização legislativa se dá diante da excepcionalidade de uma coisa. Faz tempo que não cai barranco aqui? Faz tempo que não temos imprevisões? Eu dei um exemplo só. Tá? Eu estou chutando. Eu também estou aproveitando o teu exemplo para dizer que eu acho que nós temos que reduzir a margem de remanejo para que a gente, enquanto representante da população, diante do que é imprevisto, fazer as alterações diante do imprevisto, no momento do imprevisto, com autorização legislativa verdadeira. Porque, senão, o que eu vi nesse orçamento, e você me corrija porque você é especialista, remanejamento de recursos logo de cara e durante o ano todo, de orçamento para dentro do próprio espaço, então, permitido pelos 20%. Permitido, mas remanejamento que foi feito. E esse daqui, pelo que eu entendi, vocês fizeram bem feito, porque vocês fizeram em cima do anterior, como é que foi realmente efetivado. Eu estou sugerindo que nós abaixemos esse percentual. Você falou em 8%, talvez 10%, para ter uma margem de segurança, 10% é valor alto. O que não vai acontecer. Mas se precisar, não tem problema. Essa Casa de Leis vai estar à disposição para discutir como vai se gastar esse percentual que será necessário ou não diante de situações imprevistas. Então, eu estou propondo e estou deixando registrado que a gente faça uma diminuição dessa margem de remanejamento, para não ficar um cheque em branco e a função legislativa e a função dessa audiência pública se efetive,
que nós realmente estejamos fazendo um orçamento com transparência e com a finalidade que é. Porque quando a gente dá autorização de 20% e a gente não precisa desses 20%, a gente está deixando as coisas acontecerem da maneira como está, fora dessa. É a única prerrogativa que nós temos de mexer no orçamento, senhores vereadores, é no momento, neste momento. Durante o ano, nós não podemos fazer nenhuma legislação que impacte em remanejamento de recursos públicos, porque o orçamento, essa é a prerrogativa do Executivo. O único momento é esse. Então, nós vamos debater o orçamento, podemos fazer emendas nesse daqui, tal. Mas depois, com 20%, nunca mais o legislativo, que tem que representar a população, pode interferir no orçamento. É desnecessário. E por que a gente põe 20%? Porque o tribunal permite que chegue a 20%. Só que o tribunal já está de olho e está dizendo assim, ó, a margem é a expectativa inflacionária. Nós vamos ter problema. Então, eu estou defendendo uma tese de que tenhamos uma emenda de redução de margem de manuseio durante o ano. Acho que está bem claro o meu posicionamento. Pela palavra. Só posso colocar, só queria deixar registrado também que, assim, né, em nenhum momento, nesses remanejamentos que são feitos, existe distorção daquilo que já foi aprovado pelo Legislativo. Então, assim, programas, ações, tudo aquilo que está aprovado em LDO e em PPA, tudo bem? Então, assim, não existe distorção, a gente não faz aquilo que não está aprovado. São simplesmente remanejamento de valores. E tem que ficar registrado também que o orçamento ele é uma peça fictícia, tá? Então, a gente executa de acordo com a nossa arrecadação. Em alguns momentos, a gente precisa fazer mudanças. Em alguns momentos, as demandas são diferentes de outras. Como um exemplo, um caso de epidemia. Você precisa investir mais ou gastar mais numa área específica. Então, em nenhum momento, e aí eu gostaria de deixar registrado, que o Executivo remanejou recursos de forma que não tenha sido permitido ou que não tenha sido aprovado em legislação específica, tá? Só endossar, porque ela está respondendo um questionamento meu. E eu estou dizendo que em nenhum momento o Poder Executivo remanejou recursos de uma maneira indevida e fora daquilo que está previsto no PPA. Tá? Mas o Executivo, em vários momentos, decidiu gastar com transporte escolar. E mudou a rubrica, o valor inicial de transporte escolar. Relocou recursos de custeio para transporte escolar ou para outra coisa. Isso não é problema, está dentro da legalidade. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse orçamento que foi encaminhado pelo Executivo, que é uma peça de ficção, mas que ele está dentro do nosso cobertor curto, dentro da realidade, ele tinha que ser muito próximo, pela experiência que tem, daquilo que realmente se necessita. E não as decisões momentâneas, priorizando o gasto, por exemplo, com a educação, que é um número que eu tenho muito claro na cabeça. São 14% do orçamento gasto com transporte escolar, 7% com merenda e 7% com material de consumo. Essa decisão não estava aprovada no orçamento. Esses percentuais não estavam aprovados, eles foram remanejados dentro da legalidade. Em nenhum momento foi fora da legalidade. Mas se deixou a decisão de se gastar com transporte escolar e não se gastar com capacitação, que estava lá o valor que foi gasto R$ 2.800. Mas não era muito, eram só R$ 10 mil. Mas foi decidido gastar só R$ 2.800. E o transporte escolar aumentou de uma maneira um pouquinho maior. É disso que eu estou falando, secretário. Em nenhum momento gastou-se indevidamente, corretamente, do ponto de vista de legalidade. Mas a gente deixa uma margem para se planejar durante muito tempo, apresentar para o Legislativo, fazer 2 audiências públicas, nós nos debruçamos sobre isso, e depois os valores não se realizam como está no orçamento, porque a margem permite que a gente pegue o dinheiro e gaste com isso, com aquilo, e não é improvisação ou porque mudou a temperatura ou porque está faltando água. O vereador Écio tem toda a razão em relação a esse projeto que até foi, secretária,
né, até complementando, foi até um projeto de discussão dentro da área, né, que foi colocado, que era, acho que era 8%, depois foi para 15%, agora 20%. Foi assim esse processo progressivo de poder remanejar de uma área para outra. Eu concordo com o Écio, né, numa situação que, primeiro, se existe, né, o remanejamento, a possibilidade desse remanejamento, e esse remanejamento ele não é sendo utilizado como um dispositivo regular, de rotina, então significa que possa ser, então, né, sem prejudicar o executivo, ele possa ser diminuído, né? Mas isso tem que ser um projeto. Mas nós não podemos deixar de lembrar que nenhuma despesa pública ela pode ser executada se não estiver previsto na LOA. Não é? Então, eu acho que a secretária está fazendo a condição, né, técnica do próprio recurso. E o professor Écio, que eu chamo assim, me permite, né, colocando isso dentro de uma interação do processo legal, né, que seria o legislativo, com a que a secretária tem como dispositivo. Eu acho que é uma situação que a gente possa discutir, não agora, né, Écio? Né, mas que nós podemos, assim, se debruçar mais em cima desse assunto, porque se você analisar em outras cidades, que eu sempre faço uma comparação, é 4% a 5% esse remanejamento. No nosso é de 20%. A única situação que a gente tolera é que é justamente aquilo que nós estamos trabalhando, que o orçamento ele é muito baixo, né, para a condição, né, o orçamento total é muito baixo, que corresponde a um valor muito alto relacionado com aquilo que se deve investir. Por exemplo, nós investimos quase 30% na saúde, e em outras casas de lei se coloca 15%, mas 15% é um valor muito maior do que os nossos 30% que está aqui. Então é mais ou menos o balanço que eu posso fazer, o presidente, né, dentro da concepção totalmente lógica de Vossa Excelência, né, e com o respeito, né, devido no processo da organização da LOA que a secretária tem como os dispositivos, que é essa transferência que nós estamos aqui colocando em jogo, que se utiliza. Então, eu acho que os dois têm as suas razões. Não só, né, o dispositivo de metodologia executável na formação da LOA, como também o dispositivo relacionado com o processo legislativo que ajuda na complementação do orçamento que é sendo colocado aqui para a gente nesse momento. Eu acho que o Écio quer dar mais uma palavra. O vereador, eu acho que o senhor pode aí ter a palavra. Muito mais simples do que toda essa situação. Planejou, apresentou, para gastar daquela maneira, tem experiência, a dificuldade financeira leva a gente a ter que gastar exatamente naquilo, folha já consome, etc. Já sabemos como é que tem que ser gasto. Aí a gente pega e dá uma margem de 20%. E essa decisão é uma decisão soberana da Câmara. Então, nós estamos deixando que quem decide o orçamento e continua decidindo seja o Executivo. Simples, não tem problema. Nós estamos abrindo mão da nossa representatividade. O que eu estou sugerindo? Que a gente dê a margem para que não fique todo dia vindo para a Câmara projeto de lei para remanejar centavos para esse ou para aquele momento diante da diversidade. 8% foi que a secretária consumiu esse ano. Para que a gente deixa 20 se ela falou que gasta 8, então vamos deixar 10? E se tiver qualquer situação emergencial, a Câmara não vai se negar, mas a Câmara vai estar representando a população, dizendo, não, sim, Executivo, nós autorizamos vocês gastarem isso. Só que, como tem essa situação emergencial, nós vamos autorizar a fazer isso, nós vamos dialogar para ver qual é o melhor caminho. E não deixar esse sobrepeso na responsabilidade do Executivo de gastar o dinheiro público que não é nosso. Entendi. É um conflito que existe, mas eu acho que isso daí... Não é que é um conflito, eu não expressei bem, vereador. É uma interação que tem que ser, né, colocada em conjunto. Eu acho que o Executivo e o Legislativo. Aí mostra a relação, né, intrínseca desses dois poderes. Secretária, eu vou fazer um retorno, porque o vereador Marcinho da Serra, né, surgiu um
uma dúvida e eu vou permitir com que ele faça. Tchaval, desculpa. O Marcinho acho que quer fazer uma pergunta. Pois não, Marcinho, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, boa tarde. Agora, só para concluir aqui as minhas questões que eu tinha feito, e agora essa última. Nós, dentro desse orçamento, dos 209 milhões, nós sabemos, e pelo menos está muito próximo, de a gente fechar o novo contrato com a Sabesp, e aí teremos, dentro de toda essa história, uma ordem de 18 milhões de reais que será destinado ao município. Isso aí é dinheiro que eles vão dar para o município, fora o investimento dela. Isso não tá previsto? Tem alguma rúbrica, alguma coisa que possa ser? Ou onde que está? Não está prevista a entrada porque não foi assinado o contrato ainda, né? Então não podia prever. Tá, então ela não está prevista, então tem esse up que pode ser que futuramente dará. Tá, ok, era isso. Mais algum vereador que deseja fazer a pergunta para a secretária da Fazenda, a senhora Silvana? Écio chegou. Secretária, eu vou abrir agora algumas indagações que possam ser feitas pelo plenário, pelo cidadão. Eu só gostaria que, dentro do conceito dessa reunião, que fosse... Tá, então, que fosse colocado algumas perguntas que possam não estar relacionadas com a LOA. Mas eu acho que são perguntas que eles vão vir, sim, com dúvidas, e essas dúvidas eu vou permitir com que fosse se colocada em questão, e aqui que nós podemos nos discutir, só me perdoa se sair um pouquinho fora da condição orçamentária da LOA. Eu tenho aqui o nome do cidadão, é o seu João Cardoso. João, por favor, o microfone está aí no centro do plenário, e a palavra é do cidadão João Cardoso. Por favor, pode dirigir a sua pergunta à secretária da Fazenda, a senhora Silvana Francinete da Silva. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Senhora secretária, eu gostaria, antes de me dirigir a palavra, não à senhora, mas a qualquer um da mesa aqui constituída, em especial a presidência dessa casa e a pessoa que for ocupar a presidência num futuro próximo. Eu trago várias indagações de colegas munícipes, Primeiro, deixa eu me apresentar, sou o João Cardoso, presidente do Partido dos Trabalhadores de Mariporã, dirigente sindical dos sindicatos bancários de Guarulhos, Mariporã e região, mas falo principalmente como cidadão nascido e criado em Mariporã. Muitos questionamentos são feitos com relação à validade ou não dessa audiência pública, principalmente no tocante à participação popular. Se formos analisar as leis, as regras que regem aí as peças PPA, LDO e LOA, todas elas têm previsão de que haja participação popular, principalmente no PPA e LDO, que é onde se constrói as peças, onde se constrói propostas para os 4 anos e, em alguns casos, para o ano seguinte, como é o caso de hoje. E, infelizmente, tem sido tolhido da população essa possibilidade. O horário em que se faz, o dia em que se faz, tem prejudicado. Eu concordo com o vereador Écio, o presidente da casa, de que, infelizmente, a população não tem participado, que vários horários já foram experimentados, mas não tem tido êxito. Porém, nós não podemos fazer com que isso seja condição para que a gente dificulte. Nós temos que colocar num horário e num dia em que a população possa participar. Se vai participar ou não, não é problema daí do legislativo, é problema realmente da população que não entendeu essa necessidade. Mas se de princípio você dificulta, aí realmente fica complicado. Essa é uma pergunta primeiro.
A questão da apresentação da LOA. Desculpa, eu estou aqui na segunda fileira, eu não consigo enxergar o que está ali no quadro. Fica bastante prejudicado. Eu estou de óculos, um colega meu de óculos também ao lado, não consegue enxergar. Fica uma apresentação apenas para os senhores vereadores. E acredito eu que se tivesse pessoas aqui na última, nem precisaria na última, do meio para trás, dificultaria aí muito, né, o entendimento, a visualização. Outra coisa é entendimento de que essas peças deveriam ser disponibilizadas ao público, né, através dos sites, tanto da Prefeitura, e principalmente da Prefeitura, quanto da Câmara Municipal, para que nós, quando viéssemos para cá, já viéssemos com algum conteúdo e preparados para fazer uma pergunta, né, mais direta, mais objetiva, mais preocupada realmente com o dia a dia da nossa cidade. Então, esses detalhes têm sido no sentido de que está dificultando a participação da população. Eu falo por mim, mas falo por muitas outras pessoas que me fizeram esses questionamentos e eu aqui as represento, ainda que não tenha procuração para isso. Tá? Foi dito aqui, e eu concordo plenamente com o vereador Écio, na questão dos 20% do remanejamento. Realmente é bastante complicado dar-se um cheque em branco, né, dessa proporção, sem que haja, de fato, necessidade à luz de anos anteriores que a gente pode analisar. Então, eu também concordo com essa redução, que eu acho que é exatamente esse o momento em que os vereadores têm, né, de interferir positivamente nessa peça, para que depois não seja alvo de discussões e de dúvidas por parte da população. Né? Foi dito aqui sobre a questão da educação, que não está havendo um aumento, né, na aplicação da educação, e me desculpa, não sei se é o momento, mas eu tenho que trazer essa indagação. Eu ouço, como todos nós ouvimos pela cidade, de que há promessas de fechamento de escolas. Uma delas, do Batagini, por exemplo. Então, isso justifica, né, o não aumento do investimento na educação? A redução que se vai fazer na educação vai se dar por aí, por fechamento de escola? Essa é a pergunta. Eu milito na área da cultura também. Sou ator de teatro há mais de 25 anos na cidade. E trago também uma preocupação dos colegas que gostariam de saber quanto exatamente vai ser investido na área cultural. Porque assim como na educação, também na cultura, é de extrema importância que haja investimento na cidade. Foi dito aqui também que precisaria-se no mínimo de 250 milhões a 300 milhões por ano para se ter o mínimo necessário para atender as secretarias. Nós estamos aquém, muito aquém disso. O que de fato está sendo feito para melhorar essa condição, para que nós tenhamos condições de fato de atender plenamente esses números? E me perdoe, mas alguns comparativos não acho que não é cabível. Por exemplo, não dá para comparar Mairiporã com Paulínia, né, que tem a Petrobras, que sozinha mais que 10 vezes a arrecadação de Mairiporã do anual. Né? Então, acho que por esse comparativo não é possível a gente avançar. Né? Eu pude pegar aqui rapidamente, assim, 92 mil na área de turismo e eventos, salvo engano, né? Foi isso que eu consegui captar. Não é muito pouco isso, realmente, para uma cidade que se quer qualificar como uma cidade turística, que já tem o selo turístico, não é um investimento extremamente pequeno, né, para qualificar a cidade para tal? Então, eu quero concluir aqui deixando como proposta. Sim, outra coisa, detalhamento. Nós temos aí coisas bastante genéricas, números, rubricas, que somente quem for da área contábil, né, tem condições de entender isso. Reza também, né, a lei da transparência, que as apresentações em audiências públicas têm que ser as mais facilitadoras possíveis para que o público possa entender.
Então, eu gostaria que houvesse uma maneira mais sucinta, mais fácil, mais explicativa, para que a população pudesse entender esses números. E eu gostaria de entender detalhamentos, ou não é possível? O LOA não prevê detalhamento, e só o LDO ou o PPA. Quando se fala em despesas, despesas em que exatamente? Quando se fala em folha de pagamento, eu entendo, mas quando vai para as secretarias, o que exatamente está sendo proposto para o ano que vem? Porque eu tive cuidado de pegar o PPA, por exemplo, lá fala na construção do hospital municipal, que estava previsto R$500 mil para ser investido esse ano. Certamente não foi. Lá estava dito que a construção de um teatro municipal, R$100 mil a cada ano. Esse ano, que eu saiba, não se investiu um centavo. Então, pelo PPA, eu tenho condições de ver alguns detalhes das obras, dos investimentos na cidade. Pelo LOA, é uma peça realmente mais que fictícia, né? Então, só concluindo agora mesmo, eu gostaria de propor para que quem for ocupar a presidência dessa casa, né, os senhores vereadores, o senhor secretário, o senhor responsável pelas finanças, né, pela comissão de finanças, que tomasse esses cuidados, né, e pensasse, até como uma forma de se estabelecer uma lei municipal que pudesse determinar que toda audiência pública deva ser em dias e horários que a população possa participar. É só isso, muito obrigado. João, eu vou só falar o que cabe a mim. Primeiro, em relação à participação, né? Todos os meios que foram colocados à disposição da população para se comparecer, isso aí foi colocado, não foi tolhido para ninguém. Primeiro porque a audiência era feita até às 19 horas e nós colocamos ela no dia, né, que seria nas 15 horas, justamente para ver se as pessoas pudessem comparecer à audiência. Infelizmente, né, eu não sei qual é o motivo, né, mas não foi por desinformação e também não foi por tentativa de mudanças de horários para a gente colocar o horário que seja mais passível e que melhor fosse para a população comparecer. Nós queríamos que esse auditório, esse plenário estivesse cheio, né? Mas em todas as situações nós mudamos de horário, mudamos de dia, só não fizemos no domingo, que eu acho que poderia ser o único dia que poderia tentar um domingo ou um feriado, então, para as pessoas comparecerem. Mas mesmo assim, as pessoas também não se interessaram. Segundo, nós temos disponíveis todos, né, as documentações, ela fica à disposição da população e de qualquer cidadão, né? Terceiro, todas as documentações relacionadas com aqui que está sendo colocada de uma forma mais generalizadas, ela tem o detalhamento e está à disposição de toda a população para quem queira ou não, né, entender e querer, como o cidadão está dizendo, que possa, sim, interpretar de uma forma mais minuciosa. Está à disposição, sim. A LOA, né, ela discute aqui justamente os orçamentos relacionados com aquilo que a gente consegue captar e como a gente gasta. Essa seria a participação importante da população para ver como que está gastando isso daqui. No entanto, né, você falou relacionado ao orçamento da petroquímica lá de Paulínia. É uma situação que eu simplesmente coloquei como uma exemplificação que não chega a poder ser comparada com esse município. Mas sim para situações em que as populações que não têm um pouco de, né, consciência do que significa um orçamento, que muita gente acha que é um orçamento de 100 milhões, 200 milhões, para uma população relacionada com 100 mil habitantes, se você fizer per capita, você vai ter uma noção do que significa a quantidade desse valor, desse recurso destinado por cada integrante, que é essa que é a comparação que nós queríamos aqui colocar. Diante de todas as condições de se fazer o plano plurianual, se fazer, né, as leis relacionadas com as leis das diretrizes orçamentárias, que é o que vai decidir o que pode e o que não pode ser feito dentro da aplicação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Elas teve, sim,
foi aberta a toda a população, né? Nós fizemos em todas as condições de levar isso e divulgar isso para que a população, né, viesse participar, mas muitas vezes, né, elas não têm nem a noção, né, do que significa uma LOA, e muito menos se tiver aqui o detalhamento que, né, o cidadão deseja. Né? Talvez essa condição seria uma condição exemplar de quem entende poder passar ou esmiuçar, né, para quem procura. E isso daqui a gente está à disposição. Se você tivesse, né, colocado na posição de que eu quero um detalhamento sobre a conta, com certeza eu nunca poderia negar a um cidadão ou qualquer pessoa. As disposições os dados estão dispostos em todas, né, em toda a audiência, e ela é muito clara, né? No entanto, com valores que são generalizados ou são gerais, sim, mas o detalhamento ele também existe. O que acontece é que esse detalhamento ele fica extenso, e que aqui não ficaria, né, 2, 3 dias e não seria viável fazer uma audiência nessa circunstância. Em relação à condição do cidadão não enxergar, né, eu acho que, né, é uma outra posição que possa sim estar disponível, eu acho, até nas condições de você poder ler. Então eu acho que são condições que estão relacionadas com aquilo que está sendo apresentado, a orientação daquilo que ele é dirigido, a capacidade de interpretativa de cada um e do entendimento. Eu sou médico, eu posso falar para você que eu não entendo tanto quanto, né, a doutora, né? O cidadão, muitas vezes, ele tem a limitação. Então, essa limitação, para uns dados muito minuciosos, como tem coisas aqui que nós também perguntamos para a doutora, elas também são muito mais duvidosas para o cidadão mais simples. E que a gente tem, sim, que levar essas informações, e essas informações, elas são disponíveis, e a gente tem a obrigação de vir aqui da mesma forma que eu também posso não compreender, e eu tenho a humildade de perguntar, o cidadão vai perguntar para o presidente do PT, né? Então são situações que a gente tem que se colocar em posição de que, né, existe sim uma força muito grande de se transformar isso o mais popular possível, e só que infelizmente a gente não está encontrando os meios e nem o dia e nem a hora específica, porque essa audiência ela já foi mudada para as 19 horas, ela já foi mudada para as 15 horas, ela já foi mudada para terça-feira, já foi mudada para o dia da semana, já foi mudada para o dia da sessão, né? E mesmo assim a gente continua nesse, né, total, como que se diz, total desinformação, né? O vereador, eu acho que também presidente dessa casa, possa também aí, né, acolher algumas perguntas e dar umas respostas que seja coerente com as perguntas do cidadão. Foi mencionado a presidência, a prerrogativa de horário e de estabelecer a audiência pública é da Comissão de Orçamento e Finanças, o nosso regimento interno assim o coloca. Mas isso não significa que nós não dialogamos, e já, em termos de horário, já tentamos todos. Eu não sei se você esteve aqui na última audiência, ela foi no período noturno. Se você veio, você viu que tinha muito pouca gente como tem hoje. E o visual era maior. Eu até perguntei, por algum problema técnico, ficou pequeno, mas ficou mesmo complicado de se ver, tem justa razão de reclamar. Nosso esforço para trazer a população para as audiências públicas, elas passam são feitas de várias maneiras, nós usamos vários mecanismos. Está disponibilizado do site desde o momento em que a comissão decidiu dia e horário. Quando chegou a LOA na Câmara, está disponibilizado para a população, através da Câmara, através da sua comunicação, jornal da Câmara, site da Câmara, que está disponível para a população o orçamento, que é uma peça bastante grande, e a LOA é a menor peça orçamentária. Um PPA ele tem 5, 6 volumes, né? Algumas vezes a gente tem dificuldade de fazer, mas uma síntese a gente sempre deixa disponível, e também o próprio processo. Outros instrumentos, fora site, que está disponível, é só acessar, fora o jornal, que desde o dia 17 de outubro está fazendo a convocação para essa audiência, que é dia 20 de novembro. Então, o nosso jornal, são 3.000 edições semanais.
se nós analisarmos, nós conseguimos atingir. Nós mandamos cartas registradas para todas as associações de moradores. Hoje é um dia em que a rede pública municipal escolar está sem atividade. Eu não sei porquê, mas está sem atividade. As professoras, todas as escolas, elas foram também por carta registrada. Elas estão aqui, olha, depois pode até conferir. A gente tem uma preocupação de encaminhar. É claro que nós temos que melhorar. É claro que a gente fica preocupado com a baixa participação e a gente fica preocupado por quê? Porque a audiência pública, ela faz com que mais pessoas contribuam para que a gente melhore esse planejamento, que é como gastar o recurso no próximo ano. Mas tem uma questão técnica que precisa esclarecer para a população, e em especial ao João Cardoso, que tanto o PPA, como a LDO, como a LOA, são autorizações que o Executivo tem para executar. Não é uma imposição. Então, quando se refere, não tem o teatro, apesar de estar na lei orçamentária, não significa que, claro, o Executivo tem suas justificativas de não ter feito tais programas, porque tudo está dividido em programas. Tudo lá está especificado como é que se gasta o dinheiro, não é só o valor que está ali, a rubrica, e etc. Lá tem o programa, tem seus objetivos, tem como vai ser aplicado, etc, etc. Isso está no PPA. A LOA, ela tem que se submeter às diretrizes do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas no Brasil, não é em Mariporã, no Brasil todo, o orçamento ele é autorizativo, ou seja, o Legislativo, após a audiência pública, então, a população, com o Legislativo, que tem os representantes da população, definem o orçamento. Autoriza que o Executivo execute. O Executivo executa da maneira como lhe compete. Muitas vezes não cumpre todos os programas. Há deficiência. Tua pergunta de orçamento para a cultura, 2.400.000. É o orçamento de cultura, pelo menos é o que está escrito aqui. É o que está ali. Sim, a senhora colocou ali, né? 2.400.000. Olha lá, está lá, 2.411.600. Daqui eu estou conseguindo ler, mas também apertar. Écio, eu queria falar que está disponível para ele também, a qualquer momento. Outro detalhe, viu? Não é porque ele não enxerga. A lei exige. Ele tem que ir lá e ver. O orçamento do ano ele fica disponível na casa e a pessoa pode consultar. E a prestação de contas do orçamento do ano anterior fica disponível. O problema é que nós temos sempre poucas pessoas participando e as pessoas não sabem nem o que significa um orçamento e a gente peca por isso. Mas é uma preocupação, viu, João? Infelizmente ainda estamos com um problema. Écio, mais uma coisa até o que eu gostaria que você continuasse, né, explanando, porque o senhor é também presidente desta Casa de Leis. Né? Sim. Então, a condição você deixou muito bem colocado, né, num dia específico, como, né, o cidadão pergunta, hoje é feriado, né, nas escolas. Né? Mas, e as escolas foram informadas um dia extremamente importante em que as pessoas estão em casa. Né? Poderia comprar. Não, João, é dessa forma. As escolas foram informadas por carta registrada. João, deixa eu só abrir. Mas é verdade, tá? Foi informado. Por coincidência, hoje ficou um dia sem atividade e deve ter outro tipo de compromisso. Mas não tem importância. Só que nós estávamos discutindo exatamente o orçamento da educação. Né? E aí poderíamos ter algumas opiniões. Nós sabemos que as professoras reclamam do valor do salário, mas nós estamos vendo que se consome 90 e poucos % daquele Fundeb. Foi apresentado aqui, o Fundeb, se colocar no quadro, a maior parte vai para salários. Então, quando está 23 milhões, dos 29 vai para salários. Então, a margem de investimento em outras questões ficam comprometidas. Esse entendimento tem que ter. E esse problema eu penso assim, não sei, acho que todos os colegas compartilham, nos angustia, porque nós queremos dividir para que as pessoas entendam as dificuldades. Né? Eu
estou lutando para que a gente possa melhorar aqueles outros aspectos da educação que reverte para o aluno na sala de aula para que ele possa aprender. É importante transportar o aluno para a escola, é importante ele ter a merenda, mas é importante que ele tenha um bom ensino, é importante que ele saiba ler e escrever. E nessas ações que estão no PPA, elas estão sendo realizadas de uma maneira tímida. É só isso. Agora passa para a secretária, porque deu a palavra, a gente não termina de falar do João Cardoso, que eu acho que é referente à cultura. Né? A cultura, o Écio já colocou. Cultura, né, João? Do turismo, ele perguntou. Turismo. E marcou, né? Da cultura, o professor Écio já respondeu, que é os 2.400.000. O turismo, o orçamento que tem aqui, ele é realmente tímido, tá? R$96 mil. Porém, o projeto que se tem hoje para turismo na cidade, ele está vinculado ao contrato da Sabesp, que não está contemplado aqui, né? Então, parte desses 18 milhões que foi colocado que a prefeitura estaria recebendo depois da assinatura do contrato, ele vem para enfocar turismo e lazer na cidade. Então, esses 96... Sim, fora os 10 do Parque Linear. É o Parque Linear. Mais 10, É isso mesmo, Marcinho, 28 milhões. Então, a ideia de se desenvolver o turismo, ela existe, só que realmente a gente não tem condição de fazer com recurso próprio. Tá? Então, esse contrato, esse recurso viria para investir nisso. Então, por isso aqui ele é tímido. Mas a partir do momento que se assinar o contrato, esse valor seria incorporado ao orçamento. Tá? Acho que teve uma outra pergunta que você fez sobre o detalhamento. E aí só queria deixar enfatizado o seguinte: até o ano passado eu apresentei de forma diferente. Mas eu entendi esse ano que os programas e as ações, elas já ficaram definidas na LDO e no PPA. Então, aqui a gente está definindo valores, né? Então, entende-se que para eu gastar aquele pessoal ali que eu estou gastando, é com os programas e ações que já ficaram definidos lá atrás. Então, eu não trouxe essa apresentação dessa forma. Mas, se é mais claro da outra forma, eu posso tentar mudar, né, para o exercício seguinte. Então, eu entendi que, como já estava discutido lá atrás, eu não precisaria trazer novamente. Então, por isso eu mudei a forma de apresentação. Mas, de qualquer forma, é difícil entender a LOA. Ainda, né, que se tem um pouco de conhecimento, é uma peça difícil de se entender. É muito número e, às vezes, você não sabe nem para que aquele número está ali. É muito técnico, realmente, concordo com você. Mas eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Se quiser me procurar, estou na prefeitura todos os dias. E se houver alguma dúvida técnica específica, pode estar indo lá também, que não tem problema nenhum. Estou à disposição. Tudo bem? Está disponível na LDO e na PPA. Doutor Ricardo, eu queria dizer que a gente não pode culpar o paciente por não entender o garrancho do médico. Né? A população é esse paciente. Essa peça é esse garrancho do médico que tem que ser melhor esmiuçado. Eu quero dizer o seguinte, que existe uma coisa chamada escola do parlamento, que poderia se pensar, inclusive para efeito de educar, né, as pessoas a entenderem essas peças, trazer os alunos para cá, trazer professores para cá. Isso é perfeitamente possível, né? Porque senão realmente não tem como. Você pode colocar em qualquer horário, não vai trazer ninguém aqui. A questão não é se já tentou todos os horários, a questão é se coloca num horário em que sabidamente é possível que venham mais pessoas, por que não manter nesse horário? Ainda que não venham mais pessoas. Mas aí vocês tiram das costas de vocês a responsabilidade pela ausência dos munícipes. Muito obrigado. A condição de se colocar uma escola foi até proposta pelo vereador Écio, numa época, no começo, de se fazer uma escola parlamentar. Né? Inclusive, até era um projeto de se fazer isso daí. Né? Na verdade, eu acho que não teve interesse, né, de se fazer essa escola.
né? O que se pode até se colocar isso sim, né? No entanto, eu quero aqui deixar, né, claro que em hipótese alguma nós deixamos de ter, né, opções para se trazer mais pessoas aqui. E não é relacionado com uma condição de ser médico ou garrancho de médico que vai ter que entender ou não ter que entender. O problema é cultural, né? O problema é você trazer aqui 50 pessoas e que não tem culpa nenhuma, porque não tem essa escola que vossa, né, cidadão está desejando, que é uma situação que eu acho que todo mundo deveria estar nesse nível, infelizmente não está, para poder entender números. Que tem gente que não sai da escola, não sabe nem escrever, muito menos entender uma conta. Então, quer dizer, essa posição é uma posição que tem que ser trabalhada lá atrás, e não de uma forma de que possa trazer e encher o plenário, que as pessoas vão sair daqui sem entender nada. Gostaria só de concluir e deixar uma sugestão que eu acho que é pertinente. Para essa comissão ou para a Câmara, porque vai mudar a presidência, provavelmente mudem as comissões, mas está registrado. Nós temos que fazer uma tentativa num final de semana, num sábado à tarde, para a gente testar se é realmente um desinteresse por essa questão, que é fundamental, no meu ponto de vista, ou se nós vamos nos conformar de fazer nos horários que nós estamos fazendo. Nós ficamos sem alternativa e dessa vez foi decidido à tarde. A outra foi feito à noite, a outra foi feita numa quarta, a outra foi feita numa terça. Então, eu estou achando que o problema não é horário, é um problema de conscientização e de necessidade. Mas eu acho que nós teríamos que fazer uma tentativa de audiência pública quando diz respeito ao orçamento. Teremos uma agora para fazer a avaliação do orçamento, a quadrimestral. No primeiro momento da quadrimestral, que é no comecinho do ano que vem, em fevereiro, talvez a gente fazer uma tentativa de fazer no sábado. Sabe por quê? Porque vereador trabalha também de sábado e domingo. Sabe por quê? Porque vereador é procurado o tempo todo, até quando ele está no mercado, quando ele está na rua, e ele está o tempo todo trabalhando pela população. Então, sábado à tarde não é problema para a gente. Seria até maravilhoso, porque a gente teria mais gente para a gente conversar. Deixa a sugestão para casa. Eu vou pedir a última pessoa, é o Williams, que deseja fazer algumas perguntas para a secretária. Pois não, William. Boa tarde, todo mundo aqui, os vereadores presentes, a secretária, pessoal aqui. Para a secretária e para os vereadores também. O orçamento da cultura, 2.400.000, foi aprovado. Aí fica limitado. Oi? Tá, aprovação, tá. Só que o orçamento, antes de eu vir, trabalhei um bom tempo aqui na casa, antes de ser professor, eu sou músico, e sempre lutei aqui pela cultura e pela música da cidade. Não só o rock and roll, que é o meu gênero, mas todos os músicos aqui da cidade, sertanejo, sempre dei oportunidade, fiz evento, e sempre quando a gente vai pedir alguma coisa para a prefeitura, não tem nada, não tem palco, não tem luz, não tem nada. Aí tem 2.400.000. É pouco, porque aí tem festa da cidade, que é para os artistas da cidade, e os artistas da cidade não tocam. Aí vem artista de fora. Tudo bem. Outra coisa que eu queria mencionar aqui, está disponível o orçamento anual no site, mas o analítico não é disponível para a população no site. Eu nunca achei, eu procurei e não achei. Porque o analítico é a parte mais importante, porque você aprova o orçamento e o orçamento ele vai sendo gasto. E o analítico mostra onde está sendo gasto. Eu tenho muito interesse em saber esses 2.400.000 para onde está indo. E o Pois não. Tem no site. Eu já procurei e não achei. Ela tem que ter, sim. Agora, então, secretária, eu acho que essa pergunta é para... Tem no site, contas públicas. Mas tinha que ter no site da Câmara, porque a Câmara tem esses dados aqui. Vem para a Câmara todo mês o analítico da cidade. O analítico ele fica disponível tanto aqui, que a gente encaminha também balancetes mensais, quanto na prefeitura. Só que são muitos papéis para a gente disponibilizar no site, é muita folha. E aí eu acho que também não caberia um entendimento para quem não conhece alguma coisa. Então ele está disponível, é só procurar-nos que você vai ter acesso.
Não, da Câmara, eu sei. Acesso os dois, acesso, sempre acesso. Se tem, não está claro. Assim, se tem, não está claro. Porque eu já procurei. Eu já procurei e não está claro. A gente é... Calma, ficou uma Não traz, pergunta. como a secretária disse, o analítico é um documento vasto. Até entendo que tem a prefeitura Mas paga... existe um sintético também, existe Então, sim. mas No tinha que site. deixar pelo menos Está no site. passar essa informação que a população Está no tem direito. site. Que a população tem site. direito Se de... não tiver, Existem então deixa tudo pouquíssimos no site, acessos. secretário. Pouquíssimos Porque acessos. São perguntas que a gente tem que estar sendo provocada para poder colocar isso à disposição. O Écio também, eu acho que aí fica mais uma indagação que a gente possa colocar no site da Câmara também, né, Écio? Não sei. Não, eu estou falando para contemplar o cidadão, todo da Câmara. De LDO e PPA também, nós chegamos a colocar até a exposição que foi feita aqui no site também. Tá certo. Tá bom, William. Só isso, obrigado. Boa tarde. E só mais uma observação, essa última festa que foi feita, teve um dia só de apresentação de artistas da cidade, tudo bem? Mas tá bom. Bom, tem mais alguém? Não, tudo Deseja bem. fazer mais alguma pergunta? Então, secretária, muito obrigado, Regina. Obrigado por todos. Obrigado, João. Obrigado, William. Obrigado aí às pessoas que estão nos assistindo. E nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todos. E que, né?